Fala galera, beleza? Professor Chovem de novo na área para trabalhar com vocês mais um assunto interessante aí dos conteúdos de química. Hoje nós vamos entender sobre as substâncias e as misturas. Inclusive já vou adiantar, cuidado, hoje eu vou mostrar para você que substância pura é um pleonasmo. Então pega o seu material que a aula já vai começar, roda a vinheta aí. Bom galerinha, na aula de hoje então nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Vamos entender então a diferença aí. Vamos lá, primeiro para o básico. Substância. O que é substância? É quando eu tenho apenas um composto ali dentro do meu sistema. Um composto só. Por exemplo, imagina que eu tenho um recipiente aqui. Dentro do recipiente fechado, eu só tenho gás, oxigênio, nada mais. Então eu tenho a substância oxigênio, a substância gás, oxigênio. É algo puro, tá? Só tem aquele componente. Então deixa eu te explicar. É por isso que não é interessante você falar substância pura. Porque quando você fala substância, já remete a algo puro. Então não tem a necessidade de você reforçar essa ideia. Você falar substância pura é a mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo, tá bom? Então cuidado com esse detalhe. Alguns livros ainda vão trazer substância pura ou substância. Mas já pega essa dica, tá? Substância, tá valendo. Só tem um cara ali formando ele, tá? É algo puro. Então substância é isso. Agora é interessante você lembrar também do seguinte. A substância, eu coloquei aqui para você de forma resumidinha, as substâncias podem ser simples ou compostas. Por exemplo, substância que eu dei o exemplo aqui agora. Tem um recipiente com gás oxigênio dentro. Só gás oxigênio. A molécula que forma essa substância é uma molécula que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Lembra que a gente falou isso em outro vídeo, lá nas aulas iniciais? Formada por apenas um tipo de elemento químico. Então, essa substância é considerada uma substância simples, porque a sua molécula é formada por apenas um elemento químico. Agora, nós também temos as substâncias que são compostas. Imagina um recipiente fechado, onde eu possuo apenas água. Não tem mais nada, não tem gás, não tem nada, só água. Água líquida. Peraí, eu só tenho água, é só um componente, então isso é uma substância. Agora vamos parar e pensar. A água é formada por dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Você percebeu que já tem a presença de dois elementos diferentes? Opa! Então, essa substância não é uma substância que é considerada simples. Ela é uma substância composta, porque a sua molécula ali é formada por dois ou mais elementos químicos. No caso da água, dois. Tudo bem? Entenderam então como é que funciona essa questão da substância? Vamos dar prosseguimento, para no final a gente fazer um resumo e aí eu mostro mais exemplos para vocês. A outra parte são as misturas. Pô, se você entender o que é substância, mistura fica fácil. Por quê? Mistura é quando você pega mais de uma substância e provoca essa união dentro de um sistema, de um recipiente. Então olha que interessante. Quando você pega, por exemplo, água, coloca dentro de um recipiente e fecha, considerando o ar atmosférico, você possui uma mistura, porque vai ter água, né, componente água ali embaixo, acima você tem o ar atmosférico, que tem gás nitrogênio, gás oxigênio, dentre outros gases. Viu que você misturou várias substâncias? Então o conceito de mistura é esse. Agora, que fique claro também, como eu coloquei aqui para você aqui embaixo, ó, existem as misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. Vamos diferenciar cada uma delas? Mistura homogênea é a mistura que vai apresentar apenas uma fase visual. Bater o olho, você vai ver só uma fase, você não consegue ver mais de uma. Quer um exemplo? O ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gás nitrogênio, que é em torno de 78%, gás oxigênio, mais ou menos 21%, e outros gases, 1%, que é o restantezinho ali. Você vê uma diferença de fase visual? Não, você enxerga apenas uma fase. Isso é um exemplo de mistura homogênea. Posso te dar outro exemplo? O álcool hidratado. O álcool hidratado 70 GL. Só que 70 graus GL. Só a título de curiosidade, 70 graus GL é uma unidade de medida, tá? 70 graus Gay-Lussac, tá? Aquele cientista lá que trabalhou com algumas unidades. E essa unidade de medida, ela está falando da porcentagem de álcool no todo. Isso aí é uma porcentagem em volume e volume. Então, quando você pega o álcool que está lá, álcool 70 graus GL, quer dizer que daquele 100% de volume, 70% dele é álcool. O resto vai ser o quê? Água, tá? Então, o álcool hidratado é uma mistura de álcool e água.
Quando você olha para ele, você enxerga uma ou mais fases? Muito bem, só uma fase. Se você enxerga só uma fase, trata-se de uma mistura homogênea, apresenta apenas uma fase visual. Agora, cara, mistura heterogênea é aquele exemplo que você já está cansado de escutar. Pegou água, colocou junto com óleo, mistura, não é? Pegou duas substâncias ali e provocou a união, mistura. Agora, quando você olha para a água e para o óleo, você vê uma fase ou duas fases visuais? Muito bem, duas fases, óleo, água. Então, quando você vê duas ou mais fases visuais, aí já se trata de uma mistura heterogênea. Tudo bem? Para ficar bem claro aí para você. Então, aqui a gente diferenciou o que é uma substância de uma mistura e ainda classificou elas. Agora vamos fazer um resumo geral em relação ao sistema. Coloquei aqui no quadro para vocês, presta atenção. Um sistema, esse sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. A gente já viu isso. Homogêneo, apenas uma fase visual. Heterogêneo, duas ou mais fases visuais. Beleza. O sistema homogêneo, ele pode ser composto, ele pode ser formado por uma substância ou por uma mistura homogênea. Exemplo de substância, gás hidrogênio. Só hidrogênio. Substância. É uma fase visual só. Por isso que compõe um sistema homogêneo. Tudo bem? Outro exemplo de sistema homogêneo, uma mistura homogênea, que a gente já falou, o ar atmosférico. Você vai ver uma fase visual só. Beleza? Nós temos também os sistemas que são classificados como heterogêneos, que vão apresentar duas ou mais fases visuais. Se liga, um dos exemplos é uma mistura heterogênea. A gente conversou, né? Mistura heterogênea, água e óleo. Professor, água e areia, heterogêneo também. Então, esse sistema vai apresentar duas fases visuais. Ele é uma mistura, tá? Cuidado. Mistura de duas substâncias, pelo menos. Tudo bem? E dentro dos sistemas heterogêneos, nós também podemos ter uma substância em vários estados físicos. Os exercícios gostam de cobrar isso daqui. O que é isso, professor? Quando eu tenho um recipiente água sólida e água líquida. Vou traduzir do jeito que você está acostumado a falar. Quando eu tenho água e gelo. Ué, professor, mas é a mesma coisa, é água. É, mas você não consegue enxergar duas fases? Você não vê a fase do gelo, da água sólida e da água líquida? Portanto, esse sistema é considerado um sistema o quê? Heterogêneo. Então, uma substância em vários estados físicos também pode configurar um sistema heterogêneo. Tudo bem? Então, a intenção da aula de hoje era que você diferenciasse mistura de substância e, a partir daí, conseguisse classificar a matéria dentre os sistemas homogêneos e heterogêneos. Tudo bem? Espero ter ajudado. Para que a gente finalize, pega o seu caderno aí e começa a anotar que a gente vai resolver um exercício. Bora lá? Pega o material aí. Bom, galera, o exercício fala o seguinte, ó. O exercício lá da UFES. Fala assim, ó. Considere os seguintes sistemas. Sistema número 1, nitrogênio e oxigênio. Sistema número 2, etanol hidratado. Sistema número 3, água e mercúrio. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro vamos classificar os três para a gente analisar as alternativas. Vamos lá, então. Sistema 1, o que você acha? Ele é homogêneo ou heterogêneo? Vou te dar aí 2 segundos. E aí? Beleza. Ele é homogêneo, tá? Se liga. Nitrogênio e oxigênio. Não são dois gases? Inclusive, são os gases que compõem o ar atmosférico. Tá bom? Homogêneo. Número 1, homogêneo. Segundo, etanol hidratado. Não foi o bendito que eu exemplifiquei aqui na aula para vocês? Etanol hidratado é o álcool hidratado que você utiliza aí no seu dia a dia. Ele também é homogêneo, tá? Então, anota. 1 e 2, homogêneo. Vamos para o 3. O 3 é o quê? Mercúrio e água. Mercúrio é aquilo que tem naquele bulbo do termômetro antigo. Lembra que é um dos únicos metais líquidos, o único metal líquido à temperatura ambiente? Cara, mercúrio e água não vai misturar, não. Ou melhor, não vai ser um sistema homogêneo. Misturar, mistura, tá? Ele só não vai ser homogêneo. Então, nós temos proposição número 1, homogêneo. Proposição número 2, homogêneo. Proposição número 3, heterogêneo. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os sistemas são homogêneos. São homogêneos? Não. O 3 não é. 1 e 2, sim. Letra B. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. Verdadeiro? Verdadeiro. Por que ele é homogêneo? Mistura gasosa, a mesma que acontece no ar atmosférico, a gente já havia comentado. E por que eu posso falar que ele é uma substância simples? Gás nitrogênio é formado apenas pelo elemento nitrogênio. E o gás oxigênio é formado apenas por qual elemento? Oxigênio.
Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou ou não, deixa o seu like aí, a sua curtida, tá? Comenta, deixa sua sugestão, sua dúvida aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com a galera. Você já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você conferir as novidades. E a gente solta também algumas novidades diferentes nas nossas redes sociais. Elas estão aqui embaixo, você acessa. Pessoal, bom estudo, viu? Até a próxima.